a gente não comunica nossas emoções. A gente não fala nossas emoções para outra pessoa. Quando você está triste, você não vira e fala para outra pessoa, meu, nossa, fiquei muito triste com esse comentário. Quando você está com raiva, o que, que você faz? Você fica tenso, você arregala os olhos, você franze a testa, você aumenta teu tom, você aumenta a intensidade do que você fala, e a pessoa fala, pô, o cara tá com raiva. Então, a comunicação da nossa emoção, que é uma parte muito importante da nossa comunicação, né? A gente pode se comunicar com a emoção, se comunicar com a razão, mas a emoção é uma parte muito importante. Então, a comunicação da nossa emoção, ela é muito, mas muito além das palavras. Aliás, as palavras, elas falam muito pouco sobre as emoções de outra pessoa. E tem pessoas que sabem ler melhor outras pessoas do que algumas pessoas que são analfabetas nesse sentido. Né? Aquela pessoa que eu falei, o amigo sem noção. Enquanto a pessoa tá brava, outra pessoa pega e conta uma piada incabível. A pessoa tá triste, tá num clima meio esquisito, a pessoa fala uma coisa que era para dar risada, uma coisa besta. Então, enfim, a gente não consegue ler direito as emoções dos outros, além das palavras, se a gente não tiver essa habilidade. Essa habilidade pode ser treinável, essa habilidade pode ser nata. E vocês já vão entender como funciona nessa comunicação, uma parte muito importante dessa comunicação, né? Um dos pilares dessa comunicação não verbal. Então, como a nossa live caiu, agora a gente vai começar do zero, eu vou começar o raciocínio do zero. Se você puder pegar esse aviãozinho aqui de baixo, ó, clicar nesse aviãozinho e mandar essa live para alguma pessoa sem noção que você conheça, ou alguma pessoa da sua família, né, que precisa entender mais como ler os outros, porque ela está sempre, né, fora do contexto, manda esse aviãozinho para alguém que você acha que deveria saber um pouco mais sobre essa comunicação não verbal. Até porque essa comunicação é o que determina se a pessoa é fácil de conviver ou não. É só você pensar quantas pessoas você ficaria numa casa por um ano sem poder sair dessa casa. Imagina que vem, né, outro lockdown da vida. Quantas pessoas você conseguiria ficar numa casa sem sair de casa por um ano? Então, esse é o raciocínio que você vai ter. Essas pessoas que você ficaria num ano são pessoas que sabem ler o contexto, que sabem respeitar o espaço do outro. São poucas pessoas, você vai, né, contar nos dedos, talvez em um dedo ou talvez em nenhum dedo às vezes, né? Então, assim, a gente tem uma comunicação além das palavras. Essa comunicação ela funciona em tom de voz. Né? Se eu falar bem, tranquilo, falar de boa, ou se eu falar muito bravo, vocês vão entender que eu estou diferente. Então, tom de voz, gestos, né? Muitas pessoas, olha, eu fiz o gesto, o negócio já apareceu, né? A própria inteligência artificial já entende o que a gente está falando. Então, muitas vezes a gente se comunica através de gestos, de tom de voz, velocidade das palavras, expressões, né? A gente fala muito através das expressões. Isso tudo comunica como a gente está, o que a gente está sentindo. Então, eu vou contar uma história breve para vocês, né, que aconteceu há alguns anos, e essa história me deixou muito reflexivo em relação aos estudos dessa inteligência, que a gente pode chamar até de inteligência emocional, que a gente já vai ver o que é inteligência emocional para vocês entenderem. É uma das ferramentas principais na conexão entre as pessoas e na comunicação. Por quê? Porque é o seguinte, a partir de 1980, tinha um cara que era o psiquiatra da NASA, né? Esse cara chamava Terence Maguire. Terence Maguire, ele era um psiquiatra da NASA. E esse cara, ele começou a fazer estudos de como eu podia fazer uma captação de um bom astronauta, né? Como que eu vou selecionar um bom astronauta? Então, você quer contratar alguém para a tua empresa, você sabe o que você quer para a tua empresa. Agora, se eu quiser contratar um bom astronauta, quais são as habilidades que o cara deve ter? E esse psiquiatra, ele enfrentou um desafio, porque ele era psiquiatra da NASA na década de 80. Em 1984, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, ele fez uma mudança aí nos astronautas, que ele começou a fazer aquela tal da estação espacial. Então, os astronautas, ao invés deles ficarem 3, 4 ou até 7 dias, né, em órbita ou no espaço, os astronautas começaram a ficar um ano na missão espacial. Em um ano, num lugar extremamente apertado. Imagina você ficar um ano numa cápsula. Se a gente não consegue conviver com pessoas que a gente está o dia inteiro trabalhando e fica algumas horas com aquela pessoa, a gente não consegue viver numa casa, que você mal encontra a pessoa, em outro cômodo, a pessoa está, né, do outro lado da casa. A gente não consegue conviver, muitas vezes, meses com pessoas. Imagina você conviver um ano dentro de uma cápsula com um monte de pessoas que foram selecionadas pelo profissionalismo e pelo conhecimento técnico. É muito desafiador. E esse psiquiatra ele começou a perceber que a tripulação ali, os astronautas, começaram a ter muito problema de convivência.
Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética começaram a identificar astronautas com depressão, os caras começaram a ter paranoia, né? Começaram a brigar por motivo besta, tipo um casamento, né? Que você briga por qualquer coisa. Eles começaram a perder a comunicação entre eles. E isso deixava a missão espacial extremamente perigosa, porque bastava uma pessoa dessa surtar que já descarrilhava o trem inteiro. E eles começaram a ter esse problema. Agora a gente precisa, né, entender qual astronauta que pode ser capaz de enfrentar uma missão dessa sem causar. É um Big Brother mais intenso, sem causar. A pessoa precisa ser muito capaz de cumprir essa missão sem causar. E aí esse psiquiatra começou a pensar, como que eu vou investigar a pessoa que chega aqui com bom conhecimento técnico, se ela vai ser boa ou não na convivência? E esse cara percebeu um furo, que todos os testes psicológicos, as pessoas respondiam o que elas sabiam que o teste queria. As pessoas respondiam o que ia fazer elas passarem no teste. Então as pessoas fingiam ser super compreensivas, super empáticas, super doces, super fáceis de conviver. Na hora H, as pessoas surtavam porque não tinham inteligência emocional. E esse psiquiatra começou a pensar em formas dele entender como podia fazer um bom teste. Vocês estão acompanhando até aí? Fala aí se vocês estão acompanhando. Estão acompanhando? Então, esse cara que chama-se Maguire, ele precisou desenvolver um teste, né? Ele precisou fazer um teste para entender quais pessoas poderiam passar ali no Big Brother da missão espacial sem causar. O que ele fez? Ele começou a perceber quem eram as pessoas boas. E aí ele voltou, ele já estava entrevistando a galera há mais de 20 anos. E aí ele percebeu que muitas das pessoas que ele selecionou eram muito boas tecnicamente, mas depois causavam. E outras pessoas eram mais medianas tecnicamente, mas eram muito bons astronautas, porque eles tinham um bom convívio. O que ele fez? Ele começou a pesquisar os áudios das entrevistas. E olha só o trabalho que esse cara fez. Então, esse Maguire, ele começou a ouvir os áudios das entrevistas, pegou as pessoas que tinham despontado, que eram muito boas, né, fez o que a gente chama de estudo retrospectivo, voltou a analisar todos os áudios de entrevistas e começou a perceber qual era a diferença daquelas pessoas que eram boas. E ele percebeu que muitas vezes as pessoas davam um certo tipo de risada, assim, né? Era como se assim, a pessoa desse uma risada numa hora diferente, como se fossem risadas diferentes. E ele falou, cara, tem alguma coisa aqui, porque a maioria das pessoas boas, elas riem. E elas riem de uma forma diferente do que as pessoas que achavam que eram boas e depois não eram. E ele começou a encafifar com isso. Foi quando outros psicólogos e psiquiatras começaram a estudar essa questão da comunicação através das risadas. Em 2016 saiu um estudo bem interessante que eles estudaram 1.200 pessoas, fizeram o seguinte experimento, colocaram essas 1.200 pessoas para ouvir risadas. Em um contexto, essas risadas eram risadas de pessoas que estavam rindo porque realmente se conectavam, pessoas que se conheciam. Em outro contexto, eram risadas de pessoas que estavam sem graça, que não tinham uma intimidade um com o outro. E esses voluntários, eles tinham que identificar qual era a risada das pessoas que se conectavam, qual era a risada das pessoas que não estavam se conectando. E a maioria das pessoas conseguiam acertar, principalmente as pessoas que tinham uma maior capacidade de ler o meio ambiente. Enfim, o que eles descobriram é que existe uma coisa chamada inteligência emocional, né? Então, além do astronauta não vomitar, não passar mal, né? Aquele teste do avião que você leva o cara não sei quantos Gs e a pessoa não pode vomitar, não pode desmaiar, não pode passar mal, a gente percebeu que a inteligência de como a gente se relaciona era um ponto muito importante para saber se esses astronautas eram bons mesmo ou não. Então, a gente começou a entender que existem indícios de que a pessoa tem uma boa inteligência emocional. Então, claro, depois a gente foi estudar inteligência emocional, traçou esse conceito, a gente percebeu, por exemplo, que a inteligência emocional tem a ver com você ter a consciência do que acontece no teu corpo, a consciência das suas emoções, a leitura das emoções dos outros, capacidade de relacionamento, capacidade de empatia, tudo isso está dentro do que a gente chama de inteligência emocional. Então, o inteligente emocional, ele não busca ter mais prazer na vida por qualquer coisa. Ele busca entender suas emoções para ele continuar na trajetória da evolução pessoal. Isso é o inteligente emocional. Então, a inteligência emocional seria você conseguir ler as suas emoções para buscar aquilo que você quer. Deu para entender até aí? Vocês estão entendendo? Fala aí se vocês estão entendendo. Então, o que eles precisavam nesse momento? A NASA, a agência, né, de astronautas aí da União Soviética, no caso,
eles precisavam de gente que tinha controle das emoções. Eles precisavam de gente que fosse sensível para ler o outro, para entender que o outro astronauta estava passando perrengue, sem palavra, né? Então a gente começou a buscar essas pessoas. Como é que a gente pode buscar essas pessoas? Como é que a gente pode pesquisar sobre as pessoas? E aí veio esse estudo da risada. Esse cara, que era o psiquiatra da NASA, começou a perceber que existiam diferentes tipos de risada. E ele percebeu que os caras cabras, que eram bons astronautas, tinham uma risada diferente na entrevista, só que ele não conseguia explicar o porquê. Aí a galera foi estudar isso e percebeu que a risada é uma boa forma de comunicação. A risada é como se a gente estivesse aberto, conectado, como se a gente estivesse realmente sintonizado com outra pessoa. Só que até então, a gente acreditava que a risada era um sinônimo de que alguma coisa era engraçada, era um sinônimo de humor. E aí esses caras foram estudar a risada e os psicólogos perceberam que apenas 20% das risadas eram relacionadas a alguma coisa engraçada. E 80% das risadas eram tentativas de sintonização, de sincronização. Então, isso a gente percebeu a partir da década de 80 e 90, que a maioria das risadas que aconteciam numa conversa entre duas pessoas eram risadas para a gente se conectar. Elas não eram risadas simplesmente para a gente poder fazer uma coisa engraçada. Nossa, como isso aqui foi bizarro, como foi engraçado, como eu adorei isso, nossa, que piada boa. Não, a risada era uma forma de falar assim, cara, eu tô conectado com você. Né? Você falou alguma coisa que eu gostei. Né? Quando você fala assim, sabe quando você conhece uma pessoa, você fala assim, nossa, bateu uma sintonia com essa pessoa? Seja uma pessoa que você quer sair por motivos amorosos, seja uma pessoa que você está fazendo negócio, seja uma pessoa que você conheceu sem pretensão. Inclusive, sei lá, fui gravar um podcast há 2 semanas atrás, fui gravar um podcast com o Samuel, um cara, um médico fantástico, assim, pô, o cara muito gente boa. E aí, chegou no podcast, a gente com 10 minutos de conversa, lá uma super sintonia. A gente falou depois do podcast, caramba, cara, putz, sintonizamos muito, foi muito agradável. Então, existe essa coisa de sintonia. E uma das coisas que falam pra gente se existe essa sintonia ou não, é justamente através de analisar a risada. Né? A gente ri quando a gente quer se conectar, quando a gente está aberto, quando a gente fala assim, eu estou entendendo o que você quer, eu estou entendendo suas necessidades, então a gente ri junto. Só que olha que interessante, o negócio só aprofunda, tá? Eu comecei, agora vamos aprofundar nos degraus. Aí, os cientistas, eu estou fazendo uma resenha histórica de como a gente entendeu a comunicação além das palavras, tá? Aí os cientistas perceberam que a risada era importante, mas além da risada, eles perceberam uma coisa muito crucial, que não só a risada, a presença da risada no mesmo timing era importante, mas como você ria era importante. Né? A forma de você rir é importante. Por exemplo, 2 pessoas rindo, eu conto uma piada aqui e eu dou aquela gargalhada, tipo assim, de doer minha barriga, enquanto a outra pessoa fala assim, os dois estão rindo, os dois estão praticamente com as mesmas caras, mas existe uma diferença grande entre essas risadas. E essa risada, que ela acontece ao mesmo tempo, mas a risada é diferente, significa que essas pessoas estão desconectadas e não conectadas. Significa, por exemplo, dominância e submissão. Imagina que você está frente a um chefe, sabe aquele típico puxa-saco? Então o cara tá na frente do chefe, o puxa-saco, e o chefe conta uma piada besta, né? E aí, o que acontece? O próprio chefe sabe que a piada é idiota e ele ri assim. Só que o outro, que é o submisso, ele ri, finge que está adorando. Ou seja, uma risada desconexa, ela diz muita coisa. Ela fala que existe uma desconexão entre essa sintonia entre as pessoas e traz alguma informação. Ou existe uma relação de submissão aí, ou existe uma relação de rejeição. Sabe quando, sei lá, imagina aí uma senhorita e um homem saindo pela primeira vez num bar, né? Saindo, vamos tomar um drink. E o homem faz uma piada de mau gosto, né? Uma piada machista, tipo assim, faz uma piada assim, sei lá, de mulher dirigindo, sabe aquela piada que, puta, a mulher já olha e fala assim, puta, que cara idiota. Muitas vezes a pessoa fica sem graça de não rir. O que a pessoa faz? A mulher fala assim, tipo assim, claramente aquela risada não foi uma risada de sintonia, foi uma risada de desconexão, certo? Certo. Então, o que esses psicólogos começaram a perceber? Não basta a risada ser na mesma hora.
Depende do tipo de risada, né? Como que eu vou rir? Como é que eu vou fazer essa risada acontecer? E aí eles tentaram objetivar uma coisa subjetiva. Pô, entendi, eu percebi que tem risadas que são conexões e outras que não são conexões, mas o que nessas risadas que a gente tem que analisar? Foi quando a gente avançou mais um degrau. Vocês estão entendendo até aí? Vamos mais um degrau? Escreve aí se vocês estão entendendo, se a gente pode avançar mais um degrau. Então, primeiro a gente entendeu que a risada era uma forma de comunicação. Depois a gente entendeu que a forma de rir era importante. Agora a gente entendeu mais um degrau. Posso avançar nesse degrau para vocês? Então, beleza, a Eduarda falou sim, vamos embora. Então, é o seguinte, o próximo degrau que eles perceberam é como a gente pode objetivar isso. Como é que a gente pode entender qual é o tipo de risada? E aí eles dividiram duas características importantes para a gente entender se duas pessoas estão sintonizadas ou não. O nível de energia da comunicação e o humor da comunicação. Então, o humor pode ser negativo ou positivo, o nível da energia pode ser uma energia alta ou energia baixa. Então, eu vou explicar para vocês. A pessoa com que você está conversando, ela pode ter um nível de energia muito alto e falar muito empolgada, ou ela pode ter um nível de energia muito baixo e falar muito tranquilo, falar com um nível de energia bem tranquilo. Isso comunica é como se fosse assim, uma sintonia diferente em termos de energia, intensidade que eu coloco nas palavras. Ao mesmo tempo, eu também tenho o humor positivo e humor negativo. Eu posso estar super falante, alegria, é isso aí, vamos, ou posso estar com a mesma energia, só que puto, isso aí é um absurdo, porque como é que faz isso aqui no Brasil, na política? Então eu estou com uma energia muito alta, que pode ser negativa ou positiva. Então, com essas duas variáveis, a gente consegue objetivar como acontece uma sintonia na comunicação, além das palavras. Então, o que esses cientistas perceberam? A ferramenta mais poderosa da comunicação eram as conexões através das risadas, e se a risada tinha a mesma energia e o mesmo humor. Né, se ela era um humor negativo ou positivo, não só a risada, mas todo o resto, as expressões, os gestos, né, aqui eu estou gesticulando e etc. Quando a pessoa está gesticulando para cima, está com a energia alta, né, eu posso estar aqui gesticulando para cima, se você não estiver ouvindo meu som, eu posso estar falando, é isso aí, vambora pessoal, mais um dia hoje, maravilhoso, ou posso estar puto, né, vocês são uns bandos de idiota que não fazem nada, então assim, é muito diferente. Quando a gente se comunica através de uma energia baixa e alta e humor, né, negativo ou positivo. Então, a ferramenta linguística mais poderosa para a gente se conectar com as outras pessoas não são as palavras. As palavras, inclusive, elas são limitantes para a gente ter uma boa comunicação. Então, a gente começou a perceber que para se conectar as emoções, a gente entender se a pessoa tem empatia, sintonia ou não, as emoções são mais importantes do que as palavras. E como que a gente lê as emoções? Gestos, a gente lê através do ritmo da fala, da intensidade, né, da energia, do humor, e muito através das risadas. As risadas têm que estar sintonizadas. E elas devem ter a mesma intensidade, elas devem ter o mesmo pace do que a outra pessoa. Então, uma risadinha, você tem que repetir com uma risada. Uma risada, você tem que repetir a mesma risada. São pessoas que estão sintonizadas. E aí existem as pessoas que são super comunicadores, que são pessoas que eu sempre falo que são pessoas que têm uma capacidade de absorver informações sutis do meio ambiente. Essas informações sutis não é esoterismo, são pessoas que têm uma maior capacidade de ter essa leitura. Vocês entenderam? Quando eu falo pessoas que têm uma capacidade de adquirir informações sutis do meio ambiente, são pessoas que têm uma maior capacidade dessa leitura de gestos, ritmos, pace, cadência, né? Tudo isso são informações que estão dentro de uma conversa. E é aí que eu falo que as pessoas altamente sensíveis, que é 20% das pessoas, eu sempre falo isso, são determinações genéticas que te colocam nos 20% das pessoas altamente sensíveis. Estas pessoas, que são as pessoas que ficam cansadas em shopping centers, são as pessoas que ficam cansadas em multidões, são as pessoas que são muito empáticas, são as pessoas que sempre se colocam no lugar do outro, sempre pensam no lugar do outro, são pessoas que ficam ruminando profundamente a todas as informações. Estas pessoas têm uma maior capacidade da leitura sutil.
São 20% das pessoas que têm isso, pessoas altamente sensíveis. Então, essas pessoas que são altamente sensíveis, elas têm essa capacidade da leitura emocional avançada. Só que nem todas são boas comunicadoras, nem todas. Muitas pessoas altamente sensíveis leem essas informações, mas não comunicam bem. Mas muitas pessoas que comunicam bem, quase a maioria das pessoas que comunicam bem, são pessoas que têm a capacidade de ter essa leitura. Vocês entenderam? Então, essa capacidade de ler, essa relação entre as pessoas, essa interação de uma forma sutil, é uma capacidade muito importante, porque essas pessoas notam a energia dos gestos, né? Se eu estou fazendo muito gesto energético ou não, ou se eu estou, né, aqui quieto, né, fazendo uma coisa com pouca comunicação, com pouca informação. Isso aqui informa muito mais do que isso aqui. Isso aqui informa muito menos. Então, são pessoas que têm a capacidade de ler a energia da situação e o humor da situação. Energia intensa ou não intensa, humor intenso ou não intenso. É claro que eu estou fazendo aqui demonstrações que são óbvias, que qualquer pessoa ia entender. Mas nas conversas do dia a dia, essas informações são menores, são mais sutis. Então, o que esse psiquiatra entendeu? Né? Ele começou a entender que você precisava fazer um teste para saber se as pessoas eram bons astronautas ou não. E o que seria um bom astronauta? Um astronauta que tinha sensibilidade e empatia, que são duas características das pessoas altamente sensíveis. Então, o que eu quero dizer com essa comunicação? Pessoas altamente sensíveis têm a capacidade de ter uma comunicação muito fina, muito ajustada. Pessoas que não são sensíveis têm também? Têm, mas elas têm que treinar. Porque essas características são características que você vai ficando cada vez mais proficiente. É como você aprender a ler, como você aprender a escrever. Você precisa aprender a ler a outra pessoa. E são características que não são ensinadas. São características que poucas pessoas têm. É o que eu falei. Faz o exercício mental de pensar quantas pessoas na sua vida poderiam ficar 1 ano com você dentro de uma casa fechada sem você se estressar. Quantas pessoas na sua vida poderiam fazer isso? Né? Então, por isso que muitas pessoas que são altamente sensíveis têm dificuldades em se relacionar com muita gente. As pessoas altamente sensíveis têm uma dificuldade de ir para uma casa onde tem 20 pessoas. Tem dificuldades de ir para um hotel muito grande que vai com muita gente. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabem ler as outras. Então, a pessoa altamente sensível, a pessoa que tem essa sensibilidade, ela é empática. Só que ela é empática, e aí quando ela vê outra pessoa agindo com inconsequência, ela fica, putz, cara, essa pessoa não entendeu nada, essa pessoa está sendo inconsequente, né? Eu vou para a piscina, né, um momento de leitura, o cara do lado tá com o som ligado com funk, e a pessoa nem olha para você, a pessoa é zero empática. Então, o que acontece com as pessoas que são altamente sensíveis? Elas acabam se fechando mais, elas cada vez menos querem estar expostas no ambiente, já que 80% das pessoas não têm sensibilidade, são pessoas não sensíveis. A pessoa altamente sensível, ela sempre, a maioria dos casos, ela acha que as pessoas são inconsequentes. A maioria dos casos, ela acha que as pessoas são invasivas. Na maioria dos casos, ela acha que essas pessoas são mal educadas. Por quê? Porque as pessoas não têm essa capacidade de leitura emocional. Então, se eu estou falando uma coisa alegre, a outra pessoa vem e fala uma coisa triste. Se eu estou falando uma coisa triste, a outra pessoa vem e fala uma piadinha imbecil. Então, essas conversas onde não existe sintonia são conversas muito desagradáveis e a gente não consegue se comunicar. Então, quem é altamente sensível tem uma dificuldade. Você fala assim, não, mas a pessoa altamente sensível, ela sabe ler informações sutis. Sim, mas ela tem dificuldade em socializar, porque ela percebe que o outro é inconsequente. E é isso que a gente precisa corrigir. A forma de corrigir isso tem várias etapas para a gente conseguir chegar nesse ponto de usar essa sensibilidade para a gente ler a outra pessoa, para a gente entender que a outra pessoa vai ler pior a situação. Além de ajudar a outra pessoa, a gente consegue se conectar e aumentar os laços. Entendeu? Então, qual que é o lance das pessoas altamente sensíveis nesse ponto? A gente precisa aprender a ler a outra pessoa, entender que ela não vai ter essa leitura do ambiente e a gente se solidarizar e ajudar essa pessoa a entender o ambiente e a gente conseguir se conectar mais. Então, usar essa sensibilidade para aumentar a conexão. E é muito disso que eu vou falar na nossa imersão, né? Eu tenho uma imersão para pessoas altamente sensíveis no dia 10 e 11 de novembro. E muito do que eu vou falar é para ensinar as pessoas altamente sensíveis a usar as ferramentas para o nosso bem. Porque muitas vezes a gente não deixa essas ferramentas nos
ajudarem, essas ferramentas nos prejudicam. Por quê? Porque eu tenho uma super ferramenta afiada, só que ao invés de eu cortar, né, perfeito aquilo que eu quero cortar, eu estrago porque aquela ferramenta é muito afiada e eu não sei usar aquela ferramenta. É como se você fosse dissecar, né, uma carne, só que você pega uma faca muito afiada e você não sabe usar essa faca afiada. E você acaba com os tecidos. Agora, se eu te dou uma faca muito afiada e você é um bom cirurgião, você consegue realmente dissecar esses tecidos. Então, se vocês quiserem, né, vocês que se identificam como pessoas altamente sensíveis, se vocês quiserem entrar nessa imersão, é só você digitar a palavra paz com S, né? P-A-S, junto, paz. Aqui ou na live ou no meu direct, vocês vão receber um teste de autoacessibilidade para saber se vocês são sensíveis ou não. E vocês vão receber também um convite para a minha imersão. Então, venham nessa imersão que eu vou ensinar vocês como usar essa comunicação, essa sensibilidade, essa noção de comunicação ao seu favor. Então, comunicar é muito além do que a gente falar. A gente pensa em comunicação, pensa, ah, não, o cara tem uma boa comunicação, ele fala muito bem, né? O cara se... Né? Não é que ele fala muito bem. Ele se expressa bem, ele entende o que a audiência quer, ele lê a audiência, ele se conecta emocionalmente com a audiência. Então, para finalizar nossa live, vou contar depois como esse psiquiatra aí, como esse cara, né, o McGuire, como que ele desenvolveu um teste. Olha a sacada desse cara. Quando ele percebeu que as risadas precisavam estar sincronizadas, aí eu vou acabar a live, porque eu vou acabar de contar a história e a gente finaliza essa live, tá? Aí o McGuire, que era esse psiquiatra da NASA, percebeu que as risadas eram muito importantes. Sabe como ele começou a fazer as entrevistas? Ele pegava na entrevista ele entrava com um monte de papel na mão. Aí ele fingia que ele deixava os papéis caírem, só que ele deixava cair de propósito. E aí ele percebia qual era a reação do candidato, se o candidato levantava para ajudá-lo ou continuava sentado. Ele usava uma gravata engraçada. E aí ele falava assim, olha, o meu filho me pediu para vir com essa gravata hoje, agora eu fico com essa cara de palhaço. Aí ele ria. Quando ele ria, ele analisava a cara do candidato e ele queria ver se o candidato fez a mesma risada que ele, na mesma intensidade, no mesmo pace ele ria, uma risada, né, de uma certa intensidade de energia, e aí ele ria e ficava observando o candidato. O candidato que ria junto com ele falava, opa, esse cara é bom nas conexões, esse cara é bom na empatia, é esse cara que eu preciso contratar. Então ele tem várias histórias, esse McGuire, de candidatos que eram PhD, em ciência, engenheiros, PhD, que o cara sabia tudo tecnicamente, para estar no foguete lá, esse cara ia ser muito bom, só que a hora que ele falava a piadinha da gravata, o cara não ria, ficava sério. Ele falava, cara, esse cara vai dar problema no espaço, porque a hora que o bicho pegar, a hora que ele estiver longe da Terra, a hora que eles estiverem presos num lugar bem fechado, bem apertado, e eles realmente precisarem de alguma coisa de emergência, olhar para o outro e saber o que o outro está sentindo, esse cara que não riu não vai saber se conectar. Mas o cara que riu, o cara que entendeu o meu estado de humor, esse cara vai saber se conectar. Aí, para finalizar a entrevista, ele saía do riso para uma história triste. Ele falava, putz, eu perdi minha irmã, tal. Aí o cara falava assim, o entrevistador, né? Alguns entrevistadores ficavam quietos, alguns candidatos ficavam quietos, né? Falavam, ah, perdi tua irmã. O cara ficava olhando, ah, tá, legal, não sei. Outros candidatos falavam, poxa, mas ela era muito próxima, vocês tinham uma boa relação, como que você perdeu ela? Então, assim, esse cara começou a estabelecer métodos para entender qual é o tamanho da capacidade da outra pessoa, entender as emoções dele naquele momento, ser empático com essas emoções. Como a outra pessoa conseguia sintonizar o cérebro. Você lembra que toda vez que as pessoas estão com uma boa comunicação entre si, o cérebro está sintonizado. Quando dois músicos de jazz estão tocando a mesma melodia, no mesmo solo, o cérebro deles está sintonizado. Então, numa conversa, numa palestra, né, a gente que trabalha com comunicação, o que a gente consegue fazer com o cérebro da outra pessoa? Agora, muitas pessoas estão olhando essa live e achando legal e entendendo profundamente o que eu estou falando aqui, estão com o cérebro sintonizado com o meu. Se a gente tirasse uma ressonância magnética agora do meu cérebro e do seu, que você está entendendo tudo isso e aprofundando nisso, a gente claramente teria ondas cerebrais muito parecidas em regiões parecidas. Então a gente tem uma sintonia, né, quase um entanglement, um emaranhamento cerebral. E isso é o sinal de que nós estamos comunicando bem. Só que um dos sinais disso é justamente a gente alinhar as nossas emoções. Quando eu der risada, eu achar alguma coisa muito engraçada e contar uma piada, vocês têm que rir junto. Se eu tiver com uma empolgação, etc., vocês estão empolgados juntos.
Se eu estiver falando mais num pace baixo para você relaxar e tal, você também estaria conectado comigo juntos. Então, é muito importante essa sensibilidade que você, que é altamente sensível, tem aguçada. Só que você acaba pegando um ranço de comunicar, um ranço de pessoas, um ranço de relacionamento e até muitas vezes, para vocês terem uma noção, pessoas altamente sensíveis têm mais chance de ter fobia social. Por quê? Porque percebe que as pessoas nunca, ela é sempre melhor do que outra pessoa, no sentido de se comunicar e ter empatia, ela sempre pensa no lugar do outro, mas sempre toma, né? Sempre toma uma invertida, ela sempre toma, né? Você já entendeu. E por que que ela toma? Porque ela sabe que a outra pessoa não vai ter reciprocidade. E ela aprende isso na marra, ela aprende apanhando, ela aprende na vida, ela vê que a outra pessoa nunca dá aquilo que ela espera. E ela sempre dá aquilo que a pessoa espera. Então, a pessoa que é sem noção ama altamente sensível, porque a pessoa que é altamente sensível é muito fácil de ler a outra pessoa. Só que o altamente sensível começa a ficar, depois de um tempo na vida, ela começa a ficar com fobia desses relacionamentos, dessas interações. E aí o que acontece? A pessoa altamente sensível se fecha, a pessoa altamente sensível fica antissocial, a pessoa altamente sensível fica com fobia social. Por isso são pessoas que, na tendência do envelhecimento, se isolam. São pessoas que, conforme vão envelhecendo, elas vão ficando cada vez mais sozinhas, porque elas já não têm saco para programas que elas sabem que as pessoas vão ser inconsequentes. E por isso que a gente precisa aprender a trabalhar isso, para usar o nosso brilhantismo de ler a situação, de ler outras pessoas, sem atrapalhar a nossa vida, sem estressar demais. E é isso que eu vou ensinar para vocês na nossa imersão. Uma das coisas que eu vou ensinar, a gente vai falar sobre alta sensibilidade em homens, alta sensibilidade em crianças, alta sensibilidade nas carreiras, quais são as carreiras de alta sensibilidade, o porquê que o ser humano evoluiu para ter pessoas altamente sensíveis, por que 20% dessas pessoas são altamente sensíveis, né? Qual é a explicação evolutiva disso? Tudo isso a gente vai ver na imersão e muito mais, né? Então, estejam comigo nessa imersão pelo preço aí de 2 hambúrgueres, né? Hambúrguer que a gente estava brincando, hambúrguer do Zedeli. Então, 2 hambúrgueres do Zedeli, você entra nessa imersão, você vai ter 1 ano para assistir. Eu vou dar todas as aulas ao vivo. Eu estou gostando dessa interação ao vivo. Mas essas aulas ficarão gravadas. Você tem 1 ano para assistir essas aulas, tá? Então, entre nessa imersão. É uma coisa exclusiva, inédita. Provavelmente não vou fazer de novo, né? Mas é uma coisa muito, muito interessante que eu vou aprofundar para vocês, que eu percebi que eu sofri muito sendo com alta sensibilidade e eu percebi que eu precisei desenvolver muita resiliência sendo sensível. E eu quero ajudar vocês, dar um atalho para vocês fazerem isso também. Você cresce e evolui com o nosso DupraCast.